Obrigado, presidente Marisol. Primeiro, saudar e desejar bom caminho à nossa colega vereadora Corina. Que bom tê-la como colega nesse tempo aqui de alegria, do seu sorriso, do seu otimismo. E que a gente viva numa sociedade em que a terceira idade, a melhor idade, seja mais valorizada, né? Porque a política é um espaço para todos, ou deveria ser para todos, né? E que nós possamos ter cada vez mais pessoas com seu brilho aqui no nosso meio. Mas dois assuntos só que eu queria tratar. E essa casa, acho que é clichê, é redundante dizer que essa casa é uma casa política, logicamente. E o tema de 2024, do processo eleitoral, ele vai estar muito em efervescência nos discursos dos colegas vereadores. E ouvi de vários aqui da importância dos projetos para a cidade. De que cidade a gente fala, de que cidade a gente quer. E isso é muito importante para mim. Nós estamos na construção, aí o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está discutindo um programa de governo pensando a cidade para as pessoas. Um programa de governo real, não é fake. E dentro dessa toada, eu quero trazer a importância da zeladoria da cidade. Falamos várias vezes dos problemas, mas a solução para a zeladoria dos problemas da cidade passa muito pelo fortalecimento da Codeca. Enquanto muitos municípios morre prefeito, morre secretário, enfim, pela máfia do lixo, nós vivemos numa cidade que já foi referência nacional em limpeza, em organização, num trabalho que não é só da Codeca, né? A limpeza urbana tem lá na ponta a Codeca, os profissionais fazendo um belo trabalho. Então eu quero dizer que para nós é ponto pacífico, de que a Codeca precisa ser fortalecida, de que ela precisa ter uma gestão efetiva para que o concurso público o processo seletivo não acabe e não tenham profissionais a serem chamados, né? Os funcionários da Codeca precisam ser valorizados e precisam ser ouvidos. São esses trabalhadores que estão lá na ponta, que muitas vezes percebem os problemas da manutenção do caminhão, questões que poderiam ser mais baratas se um determinado processo fosse modificado. Então, quero reforçar aqui algo que eu já disse em várias oportunidades. A Codeca é a solução e não o problema. O problema é a gestão. Se hoje nós temos a questão da capina, isso pode ser melhorado, principalmente ouvindo os trabalhadores. Eu quero só fazer uma justiça de uma manifestação que eu fiz ontem. Eu dizia que recebi algumas manifestações de lugares que tiveram capina feita antes dos 4 meses, que é o prazo estabelecido. E recebi a informação de que esses bairros foram feitas a limpeza de rótulas e outros espaços no entorno da Festa da Uva que eram necessários. Então, só fazendo aqui a justa colocação, e a minha amiga Camila, que coordena a equipe da Capina, que é muito qualificada, os trabalhadores que estão trabalhando no sol escaldante e fazendo o seu máximo. Então, destaco. E, por fim, a educação infantil. Nós estamos falando aqui, em vários momentos, do ensino fundamental, das escolas públicas de educação estadual, né? Mas nós temos graves problemas na educação infantil. Gostaria que nós tratássemos aprofundadamente, além das vagas, mas a situação dos profissionais da educação infantil, gente. Nós precisamos, enquanto município, e isso tem que ser discutido no programa de governo. Se nós queremos que as nossas crianças sejam cuidadas lá na educação infantil, no berçário, né, no maternal, nós precisamos cuidar dos profissionais. Porque é inadmissível. Pensem vocês, uma professora de educação infantil que fica 8 horas e pouco com as suas crianças, com o tempinho do almoço, num berçário, por exemplo. E às vezes nessa escola que não tem volante, e aí tem faltas que ocorrem, e aí junta a turma. Se a gente não cuidar da saúde mental
dos profissionais da educação infantil, a gente também deixa de cuidar das nossas crianças. Então, estou trazendo esse exemplo, seja no tema da merenda ou além da infraestrutura das escolas, mas nós precisamos olhar atentamente aos profissionais da educação infantil que estão clamando